Sou a professora Soraya e mais uma história eu vou contar. Hoje, adivinha qual é a história? Chapeuzinho Vermelho. Sabemos que há muitas versões, mas eu não vou contar uma história lida, embora meu clássico favorito seja esse aqui de Ana Maria Machado, que é uma autora que eu tenho muita apreciação, e ela recorre lá ao primeiro conto de Charles Perrault. Sabe por que uma história é clássica? Porque ela atravessa os séculos. Charles Perrault, há 4 séculos atrás, já no fim da sua vida, com mais ou menos 70 anos, resolveu compilar e escrever várias histórias que eram contadas de tradição em tradição no lugar onde ele vivia, na Europa, ele era francês. E conta que lá nos Alpes tinha um conto que passava de geração em geração sobre Chapeuzinho Vermelho. Essa história ela tem um final trágico. Então, depois os irmãos Grimm fizeram uma para criança, então o conto ficou mais suave, veio a presença do caçador, que salva a vovó e o Chapeuzinho. E você já conhece mais ou menos a história. E hoje nós temos então uma vasta coleção. Esse livro, por exemplo, ele é muito fofo, a verdadeira história de Chapeuzinho. Então ele tem aqui a cartinha que vai abrindo, o cenário do livro é muito encantador, a porta se abre, o Chapeuzinho vem, olha lá o lobo tomando banho. Temos várias versões. Vamos pensar nesse cenário desse livro aqui para começar a história, né? Esse é o clássico Chapeuzinho Vermelho. E eu não vou ler hoje, embora tenha aqui vários livros, eu vou contar o clássico da forma que eu aprendi. Então, senta que lá vem a história. Era uma vez uma menina muito fofa e amada por sua avó. A vovó gostava tanto da netinha que resolveu fazer para ela, costurar para ela um lindo capuzinho vermelho. Então, ela gostou tanto que ela não tirava mais o chapeuzinho da cabeça e ficou sendo conhecida como Chapeuzinho Vermelho. A mamãe um dia fez vários doces, bolos e sabia que a vovó estava adoentada. Então disse para a filha: filha, vá até a casa da vovó e leve essa cestinha com todas essas guloseimas. Não pegue o atalho e não converse com o estranho, foi a orientação da mamãe da Chapeuzinho Vermelho. E ela saiu toda feliz com a cestinha, né? Ela tinha uma cestinha cheia dos doces, das guloseimas que a mamãe havia preparado e foi. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Chegando então, se aproximou dela o lobo. E ela inocentemente perguntou: olá, bom dia. E ele falou: nossa, estou com muita fome. O que você tem nessa cestinha? Ah, tem uns doces que minha mãe preparou para a vovozinha que está doente. Aonde mora sua vovó? E ela contou detalhadamente aonde morava a vovó. E ele disse para ela: então vá por esse caminho que é mais perto. Seria o atalho que a mamãe pediu para não pegar. E eu encontro você mais tarde. Lá seguiu. E ela se perdeu naquele atalho porque tinha várias flores. Ela resolveu colher umas flores para levar um buquê para a vovó e assim foi. O danado do lobo se apressou e chegou antes na casa da vovó. Bateu na porta e a vovó: quem é? E aí ele falou: é Chapeuzinho Vermelho, vovó. A vovó achou estranha aquela voz, mas disse para ele: puxe a lingueta que o ferrolho da porta se abrirá. Nessa, o lobo entrou na casa e adivinha o que aconteceu? Ai. A pobre velhinha que estava lá dormindo, cansadinha, adoentada, quando viu o lobo já sabia. Era tarde demais. O lobo, a devorou. Então, o lobo mau, ele se deitou lá na cama e ficou. E ficou assim, deitadinho lá na cama da vovó. Minutos depois chega Chapeuzinho, bate na porta
E aí o lobo pergunta, quem é? E a Chapeuzinho responde, sou eu, vovó, Chapeuzinho Vermelho. O lobo disse a mesma coisa que a vovó falou, puxa a lingueta que o ferrolho se abrirá. Chapeuzinho entrou e olhou e falou assim, nossa vovó, trouxe uma cestinha com doces para você, mamãe preparou, mas você está tão estranha, tá diferente. Aí observando falou, vovó, por que esse nariz tão grande? E aí a vovó, que era o lobo disfarçado, respondeu, é para te cheirar. Nossa vovó, por que esses olhos tão grandes? É para te olhar. Nossa vovó, por que esse ouvido tão grande? É para te ouvir. Nossa vovó, por que essa boca tão grande? É pra te comer! Nhoque! Aí o lobo mau devorou a pobre Chapeuzinho Vermelho, que ficou lá escondidinha. Nisso, o lobo já havia devorado como sobremesa Chapeuzinho e a vovó como prato principal e roncou alto, alto, alto demais. Nisso, um caçador que passava pela redondeza escutou aquele ronco e falou, nossa, a vovó deve estar muito adoentada, que ronco é esse? Deixa eu verificar. Quando ele adentrou a casa e viu que a vovó estava lá, diferente, não era a vovó, quem que era? Era o lobo. O que ele fez? Ah, seu danado, te procura há muito tempo, já sei o que fazer. Aí delicadamente ele abriu a barriga do lobo e aí saiu de lá a vovozinha toda cansada. Oh meu Deus do céu, como é apertado, escuro. E aí logo depois viu um Capuzinho Vermelho e lá saiu da barriga do lobo a Chapeuzinho Vermelho. Então, o caçador e a Chapeuzinho tiveram uma ideia. Encheram a barriguinha do lobo de pedras, porque assim ele nunca mais ia querer devorar ninguém. Aí terminou a história que o lobo mau saiu depois cansado, foi beber água, só que aquela pedra ficou pesada demais e ele acabou se afogando, se afundando no lago lá próximo. E assim termina essa história. Aí eu pergunto para você, lá no passado, esses contos que eram de tradição oral, antes de Perrault escrever, né, registrar para que a gente tenha conhecimento, ficou para a eternidade com os registros, eu pergunto para você, traz algum conhecimento? Traz aí algum recadinho para vocês que são crianças? Pensem. Olha lá, quando a mamãe falou para Chapeuzinho não pegar o atalho, o que ela fez? Ela obedeceu a mamãe dela? Quando ela disse para não conversar com estranhos, ela obedeceu a mãe? Ela pensou? E hoje? Hoje a gente não pode falar nada nem pelas redes sociais, porque, como diz o ditado, há muito lobo mau em pele de cordeiro, ou seja, quem vê cara não vê o coração. Tome cuidado, nunca fale da sua vida para ninguém, não converse com estranhos e sempre que a mamãe falar vai em algum lugar, faça o caminho combinado, ok? Quem gostou dessa história? Olha lá! Então vamos lá! Essa história entrou pela porta, saiu pela janela. Quem gostou? Que conte ela! Beijo e até a próxima!